Don't stop. Oi, eu selecionei um livro que eu tenho aqui no Storytel, um e-book, que trata, vou dizer aqui o nome para vocês, ó, O Quadro Completo, a História Colonial da Arte em Nossos Museus, da Alice Procter. Então já li o comecinho na introdução do livro, né? E eu acho que é interessante a gente pensar, para você aí, o que é um museu? Por que é importante? Ou você acha que não é tão importante nos dias atuais esse tipo de instituição? O que abriga o museu? Por que abriga determinados objetos sim e outros não? Porque ela faz a gente pensar nessas questões aí no começo. E aí, claro, ela vai comentar que não é apenas um edifício que abriga coleções, é também um local que configura a nossa memória, a nossa identidade, né? Onde nós podemos descobrir e contar histórias sobre nós mesmos e sobre os demais. Mas lembrando que é impossível que ele tenha aí a história completa, é um recorte da história. Mas será que as pessoas têm isso em mente quando visitam o museu? Ou elas pensam que elas estão vendo a história completa? Então a ideia que ela tem é criar, incitar um olhar mais crítico diante dessas instituições. E ela disse que teve essa ideia porque desde 2017 ela promove umas visitas guiadas não oficiais, não autorizadas, sob o nome de Arte Incômoda, em que ela destaca o papel do colonialismo na criação de diversas coleções, principalmente em museus britânicos, que é onde ela trabalha, onde ela pode melhor reportar essa experiência, né? Então, vamos ver aí. E ela diz que muitos, inclusive amigos e pessoas da sua geração, não conseguem ver como vários objetos dessas coleções foram herdados e perpetuam de forma inconsciente as desigualdades criadas pelo colonialismo. Então, ela divide o livro em 4 partes e vamos ver aí. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é quase um parágrafo final aí da introdução, onde ela diz: quando a um momento cultural específico se lhe outorga demasiada importância e se converte na cuna da civilização, ela está falando do cânon, do estabelecimento do cânon aí da história da arte, principalmente, né, no Renascimento. Sempre à custa de outras regiões, histórias e comunidades. Vamos lá. Gente, o capítulo começou meio chato, mas parece que tá endireitando, porque agora vamos às histórias que conformam toda a ideia que ela quer passar pra gente. Ela inicia dizendo que em 1772 o Museu Britânico fez a sua primeira grande compra de antiguidades, que hoje seria mais ou menos o que se gastou naquele momento, 1 milhão de libras. Era um montão de peças da antiguidade clássica que vinham de uma coleção privada do senhor William Hamilton. William Hamilton, ele foi viver em Nápoles como embaixador britânico. Ele esteve em Nápoles por 36 anos, de 1764 a 1800. E aí, ele conheceu uma figura importantíssima da história da arte, que é o Joaquim, eu ia falar Joaquim, senhor, o Winckelmann. Vou falar o que a gente conhece, ele é o Winckelmann, não sei como se é Joaquim, não sei. Ele lançou um livro em 1755. Nesse livro, ele dizia afirmava que os artistas deviam estudar a arte grega através dessas cópias romanas, porque ainda tinha poucas peças de verdade gregas haviam sido escavadas ou encontradas, né? Por exemplo, a gente não tinha nada de Paestum ainda. E aí, o que ele vai fazer com esse livro? Ele vai criar um pináculo de beleza, dizendo que o que tinha de melhor, o que aconteceu já de melhor no mundo, isso é século XVIII, tá falando, é o que nós temos lá da antiguidade greco-romana. Então todo mundo começou a ir atrás do quê? Desses vestígios, começaram a escavar, porque queriam encontrar peças dessa antiguidade clássica, que era um super momento, era a coisa mais bela que o mundo já tinha gerado, né, produzido. E o nosso Hamilton, ele vai ser amigo do Winckelmann. Ele já conhece, antes de conhecer o Winckelmann, ele já conhecia as ideias e começou a criar essa coleção, né,
de antiguidades greco-romanas a partir dessas ideias, com essas ideias do Winckelmann na cabeça. Mas teve um momento que eles se conheceram. O Winckelmann se fez, assim, vamos dizer, de guia de luxo para ele e para os seus amigos em Roma. Você imagina, o cara foi guia deles. Então, aquilo só fomentou mais a ideia que ele tinha de colecionar, de colecionar, de colecionar. E aí, só que acontece, ó, ele chega em Nápoles em 1764. Antes dele chegar em Nápoles, o rei Fernando IV já havia proibido a exportação dessas antiguidades, que elas saíssem de Nápoles, porque ele tinha interesse em ficar com elas, ou pelo menos de filtrar o que era bom antes que os outros levassem. Só que o nosso William Hamilton, ele chega lá como um embaixador, e ele vai ficar amiguinho do rei Fernando IV, e ele também vai promover muitas escavações. Ele tinha até certos cuidados nas escavações, realmente, e vai fazer presentes. Então o rei vai presentear o rei, então o rei vai olhar para o lado e fala assim, leva. Então ele, imagina, ele foi tirando muita coisa, você tem que ver. Eu vou colocar aqui todas as peças dessa primeira venda que ele fez para o Museu Britânico, e era apenas parte da coleção, e ele vendeu porque as funções que ele tinha como embaixador eram muito mais caras do que aquilo que ele percebia como benefício, né, como dinheiro mesmo, por um salário por ser embaixador. Então como ele comprava muita antiguidade e fazia muitas escavações, ele estava sem dinheiro, então por isso que ele vende essa parte da coleção. E aqui a gente tem que falar que ele vendeu muitos vasos gregos, que naquele momento não estavam tão valorizados. Até porque ele começou a encontrar uns vasos muito mais interessantes. Então tem uma parte que a gente tem que analisar como a percepção de um homem vai mudar a percepção dos demais. Porque outros colecionadores, vendo essa coleção do Hamilton, começam a também se interessar pelos vasos. Que se a gente tivesse que criar uma hierarquia das antiguidades mais buscadas, estava lá no fim do poço, assim, ninguém queria. Até porque eles encontravam muitos vasos, porque esses vasos gregos também tinham funções, né, práticas. Então, existia um maior número, né, tinha maior disponibilidade. E aí ela conta uma coisa que eu achei fascinante, que é da segunda esposa do Hamilton. Vamos conhecer agora Emma Hart. Emma Hart, primeiro, foi amante do sobrinho do Hamilton, o Charles, e era uma mulher, assim, que tinha uma beleza fascinante, tanto que ela foi a principal musa de um artista chamado George Romney, muito conhecido, posou para vários outros artistas. E você, quem sabe, até você já viu um quadro onde ela tá retratada, porque depois ela vai... Não vou adiantar, depois eu conto como tá com o nome que aparece nos quadros, tá? Não quero adiantar. Só que o Charles, ele precisava casar com uma herdeira. Então ele não podia mais ficar com a Emma. Então o que ele fez? Vocês não vão acreditar. Ele ofereceu a Emma pro tio. Isso que você tá escutando. Ofereceu. Mandou ela pra Nápoles, só que ele não contou pra ela que ele tava, né, dando ela pro Rio, vamos dizer assim, pro tio. Ela chegou lá, viu que porque ele disse pra ela, você vai primeiro, depois eu vou pra Nápoles. Só que ele nunca apareceu. Então ela teve que se adaptar, né? Fazer o quê? Era uma mulher, esse século XVIII, ela teve que se adaptar a essa condição, e eles acabaram casando mesmo, ela e o nosso William Hamilton. Então ela se converte nessa esposa que ele ostenta pra todo mundo. Só que ela era uma performance, assim. Ela pegava aquelas poses dos vasos gregos e transformava como em representações para os convidados do Hamilton. Então ela dava vida àqueles vasos. Então, de certa forma, ela também promoveu esses vasos gregos e aumentou a sua importância, a sua relevância dentro dessa arqueologia aí, dessas escavações que estavam buscando. E ela foi... Eu quero ver se eu encontro, porque eu tenho o livro do Goethe, da viagem dele à Itália, porque parece que ele escreveu sobre a Lady Hamilton. Eu tenho... Esse livro também tá em português, tá? Eu acho que é de uma editora universitária. Depois eu coloco aqui pra você, vou colocar aí a capinha do livro, mas eu tenho também aqui, ó, que eu encontrei no sebo, e eu vou ver se eu encontro aonde ele fala, eu faço um adendo aqui num anexo, né, no nosso vídeo, que o Goethe escreveu sobre a sua viagem, é bem um calhamacinho. E eles então se casaram, depois, o Goethe escreve, ela vai posar para muitos artistas, e chega um momento que vão fazer tipo um livro só com as poses da Emma, e ela vai ficar tão conhecida lá todo o Reino Unido e tal, e vai se tornar um rosto público. E aí que eu quero te contar, você já deve ter visto um quadro que ela tá representada, que ela é conhecida como Lady Hamilton, né, porque depois ela casa, que isso que eu não queria contar antes, com
com essa figura aí do William Hamilton. E ela começa a contar sobre o Hamilton, por quê? Primeiro porque ele tinha essa coleção privada, a sua casa ele abria para alguns convidados para verem a sua coleção, né? Então, porque ela tá aí nessa parte que eu comentei, que é o palácio. Então, são esses locais que normalmente... no primeiro momento tem uma função doméstica, privada, mas que pouco a pouco vão se abrindo ao público, primeiro, claro, para convidados selectos, selecionados e tal, e depois podem ser convertidos em grandes museus, como é o caso, por exemplo, do Museu do Louvre. E ela abre com essa história do Hamilton, porque ele que vai disparar essa vontade, mais que vontade, essa obsessão pelas antiguidades greco-romanas, e ela vai unir, ainda não sei como, que não cheguei nessa parte, a figura dele, o Elgin e todo, né, aí o espólio que hoje está representado nessa batalha eterna pelos mármores do Partenon. Ó, essa parte agora eu tô gostando, mas eu pensei, pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a introdução da parte 1, eu pensei em desistir do livro, mas agora com essas histórias já gostei, já colocou em evidência a Lady Hamilton. Vamos lá, continuamos. Você sabia que no século XIX um senhor conviveu com uma tumba egípcia no sótão da sua casa, uma tumba com 3.500 anos de antiguidade? Sim, esse daí era o famoso arquiteto Sir Johnson, que comprou um sarcófago do faraó Sete I. Mas como começa essa história? Como ele consegue fazer essa compra? A gente tem que aí voltar. Ele comprou em 1824, tá? Ele comprou de um italiano que... não sei se ele se naturalizou, mas ele amava e vivia em Londres, que era o Giambattista Belzoni, e um diplomata, Henri Salt. Eles eram vistos como buscadores de tesouros e colecionadores também. Eles estavam no Egito. O Salt foi para lá como diplomata para tentar reunir antiguidades egípcias para o Museu Britânico. Porque eles estavam numa disputinha aí com a França. E os franceses tinham chegado antes no Egito e já tinham conseguido muitas antiguidades. Então os ingleses estavam perdendo essa batalha aí por ter esses vestígios egípcios nos seus museus. Então daí eles mandam esse homem, ele começa a buscar esses tesouros, mas quem que é o homem resolutivo mesmo? Giambattista Belzoni. Ele que fazia as escavações, entrava, desenhava o que ele encontrava no primeiro momento, e o Salt ficava aí no Cairo, esperando e fazendo os trâmites para daí poder levar esses objetos, né, até o Reino Unido. E aí, o que acontece? O Belzoni, ele extraiu, primeira coisa que ele conseguiu. Quando a gente vai lá no Museu Britânico, a gente vê um busto aí, o torso, né, que é um colosso mesmo do Ramsés II. Quem conseguiu extrair essa antiguidade foi o Belzoni, e ele vendeu ao Museu Britânico em 1818. E aí, depois disso, ele descobriu, voltou a escavar a tumba do Sete I, porque quando ele chegou realmente na parte do sarcófago, ele já encontrou a tampa e também a múmia destroçada. Então, alguém já tinha passado por lá, mas tinha deixado muitas coisas. Eu quero fazer uma citação dela que eu achei interessante. Ela diz assim: qual que era o objetivo de todos esses caçadores, esses colecionadores? Era recompilar objetos que pudessem exibir-se no Louvre ou no Museu Britânico para ilustrar o controle que cada uma dessas nações exercia sobre o Egito, uma significativa sede do poder e, naquela época, o limite extremo da influência militar europeia no Oriente Médio e no norte da África. O controle do Egito implicava a capacidade de restringir o acesso comercial à Ásia, mas também era um tesouro simbólico. Portanto, o conceito de egiptologia se criou num contexto de violência. O conceito se criou num contexto de violência, imperialismo e rivalidade anglo-francesa. Tá.
Daí, em 1820, o Belzoni vai para Londres, leva vários objetos que ele encontrou nessa tumba, menos o sarcófago, tá? E o que ele faz? Ele monta uma exposição, assim, onde ele reproduz as duas câmaras da sepultura, né, da tumba do Sete I. Só não leva o sarcófago. O sarcófago ainda estava em trâmites para ser transportado para o Reino Unido. E ele aluga para essa exposição, que eles queriam meio que mostrar para o Museu Britânico o que eles tinham para tentar aumentar o preço da venda. Ele aluga, então, um museu que era considerado naquele momento, na verdade, o único espaço que era acessível para grande parte da população, porque tinha uma entrada bem baratinha, que era o Bullock's London Museum, que ficava no Piccadilly. Eu nem sei se existe esse museu ainda, eu vou ver aqui se não escrevo para vocês, tá? Então ele meio que foi o pioneiro em montar esse tipo de espetáculo, né? Quase criar já pensando em museografia para um público e que incitasse aí essa venda para o Museu Britânico. Eles conseguem vender parte da coleção, tanto o Salt como o Belzoni, para o Museu Britânico em 1823, mas o que o Salt fez? Ele, em vez de fazer um lote, falar, isso aqui custa tanto, ele foi vendendo objeto por objeto, o cara não era burro. Só que daí ele pediu pelo sarcófago um valor que o museu achou que era demais. Então o que ele fez? Ele vendeu para o arquiteto Sir John Soane, que levou aí para sua casa, mas como era um sarcófago gigantesco, ele teve que remodelar, destruir umas paredes da sua casa, e isso só aconteceu em 1825. E para inaugurar, né, esse sarcófago, essa peça que para ele era central dentro da sua coleção e continua assim até os nossos dias, ele deu uma festa por 3 dias e passaram por essa festa umas 900 pessoas. Você imagina que loucura isso, né? E o Salt, como ele não era tão patriota, não gosto mais dessa palavra, porque essa palavra está sendo usada, né, num contexto horrível. Ele, como o museu não comprou todas as peças, ele acabou vendendo o que eles não compraram para o governo francês em 1826. E o John Soane, ele deixou a casa, ela se converteu num museu. Eles que nunca deveriam cobrar a entrada para ceder esse museu. Hoje é um museu gratuito. E eu nunca visitei, então eu não posso dizer, tá? Ela diz aqui no livro que ele praticamente não tem interpretação do patrimônio e que mostra uma visão, um gosto pessoal do arquiteto. Inclusive, citando a autora, Soane o converteu em um tributo a seus próprios gostos e desejos, em um objeto isolado de seu contexto original e reescrito como monumento ao homem que pertencia. Se a gente for pensar assim, tem vários museus onde isso acontece, né? Onde os objetos estão isolados. Por exemplo, se você vê um vaso grego, uma ânfora, ela tinha um uso, e ali ele não tem mais esse uso. Então, o que você acha disso, hein? Não sei. O que você acha dessa questão desse... Eu acho que pode ser até mais discutível quando a gente está tratando desses objetos, né? Que são objetos também que hoje se entende como arte. Naquele momento não era arte, né? A construção de um sarcófago, nada disso. Mas que hoje a gente entende como arte. E claro que eles não têm toda a tumba tá lá no Egito, né? A construção arquitetônica e tal. O que você acha? Que isso realmente devia ser condenado por nós? Complicadinho, né? Diz aí nos comentários o que você acha. E eu continuo lendo. Não vou contar todas as histórias aqui, vou selecionar algumas, ok? Olá, outro dia. Acabei de gravar o podcast, um episódio com a Isabel Carvalho, do Um Teto Seu, podcast Papo de Arte. E daí resolvi ler algumas páginas do nosso livro. Li 2 ensaios. Vou falar sobre um deles, onde ela vai analisar esse quadro aqui que você está vendo. A gente tem a Britânia, como você pode ver, pálida, régia, sentada à esquerda da cena, enquanto a Índia, de pele escura e o busto nu, olha desde baixo, né, para ela. Então esse olhar que a Britânia tá num ponto elevado.
Junto à figura da Índia, vão outros personagens alegóricos aparecem. O Mercúrio, deus do comércio e das transações, com seu casco aí, né, seu capacete, não sei, alado. Uma figura que representa a China com uma caixa de chá, vasilhas de porcelana, que eram os produtos que eles traziam da China. Também cortesãos portando seda e algodão. Todos eles estão gesticulando com assombro, né, em direção a quem? A Britânia, que está aí como uma super rainha. Essa pessoa mais velha, reclinada no primeiro plano, é uma alegoria do velho padre Tâmesis, né? Uma referência ao pai Tâmesis, uma referência aos armazéns e mercados de Londres. E o barco, no fundo, que a gente vê pela vela, que é um barco da Companhia Britânica das Índias Orientais. Esse quadro ele foi pensado para ver desde baixo, porque ele estaria num teto, tá? Na East India House, que era a sede da companhia em Londres desde a década de 1720. Aqui esse quadro foi uma encomenda, tá? Da Companhia das Índias Orientais, que foi super importante para que a Inglaterra arrecadasse fundos e riquezas aí durante esse período da colonização. E, na verdade, o artista, ele tinha pensado em fazer o quadro bem diferente. O que ele tinha pensado? Em colocar 3 comerciantes da companhia, que eles estariam olhando para os trabalhadores da Índia. Então, quando eles levavam umas mercadorias para o barco, que é o que eles faziam, né, continuamente, e junto a eles estariam algumas alegorias da Índia, da China e da Pérsia. Só que o pessoal da companhia aí descartou esse quadro rejeitado. Então, o que eles pretendiam? Mudar a imagem através da arte para uma companhia, como eu já falei, impoluta, sem corrupção, e que a riqueza, toda a riqueza que eles conseguiam através dos funcionários, através desse processo colonizador, ia direto para a mãe Britânia, aí que está num monte elevado. Porque a gente sabia que não era bem assim, mas eles queriam passar essa ideia e, além do que, passar que essa riqueza era oferecida, como está vendo aí a Índia, a China, todas aí olhando para a mãe Britânia, né, e oferecendo essa riqueza, como se não fosse fruto de um processo muito violento e de apropriação cultural. Então, não tinha violência nenhuma metida assim, eles ofereciam as suas riquezas. Um ponto muito importante também é que a Britânia, ela aparece como essa alegoria, né, dessas ilhas britânicas, aparece branca, quase, né, transparente, e essa mulher elevada e sem muita ostentação, que era bem diferente, porque o pessoal que ganhava dinheiro nas companhias, aí na Companhia das Índias Orientais, ostentava pra caramba, gastava muito dinheiro, mas não era esse o caso, né, era vamos limpar, vamos reconstruir essa imagem. E esse fato que também, tudo que está relacionado com a Ásia tem uma pele mais escura, é numa abordagem já racista, né? Que o tom de pele está relacionado com uma hierarquia racial e tudo isso. Então, já está imbuído aí também esse racismo. E essa pintura, a primeira, ela esteve num edifício que era um edifício aí dessa East India House, né? Que estava em Londres, nesse teto, como eu falei, e é interessante porque se essa pintura não podia ser vista por um grande número de pessoas, então eles queriam que essa imagem fosse vista por pessoas importantes dentro dessa estrutura ou em convidados importantes para essa estrutura mantida aí por essa companhia colonizadora, na verdade, né, e violenta pacas. Mas mesmo assim, eles construíram essa imagem e cuidaram muito dessa construção, tanto que eles rejeitaram o primeiro projeto desse artista. E acho que, como que chamava esse artista? Peraí. Eu nunca tinha escutado falar dele, até porque a única obra que chegou até nós dele é essa, o Spiridione Roma. Né? E a obra em si não tem assim grande importância, mas é interessante essa questão de como, quando a gente não consegue ler essas imagens, esses símbolos, a gente acaba deixando passar até essas questões, essas mensagens e simbolismos políticos tão perversos aqui, como é o caso, por exemplo, desse racismo e essa ideia de feminilidade branca e europeia, né? E esse edifício ele foi derrubado quando tem o fim do domínio da companhia, por volta aí de meados do século XIX, e eles vão mandar todos os funcionários
que estavam relacionados com a colonização para um outro edifício novo que foi construído aí perto de Westminster. E hoje esse edifício abriga o Ministério de Relações Exteriores e da Commonwealth. Mas essa pintura foi levada também, então continua essa imagem, continua a ser projetada num edifício tão relevante como é esse Ministério de Relações Exteriores. Isso daí eu acho que é uma discussão longa, né, que a gente podia ter sobre esse tema, porque eu acho que também a gente não pode jogar com o presentismo, que a gente tem que ter essa memória, mas a gente tem que ter essa memória e com uma interpretação dessa memória, pra gente entender quão perverso foi esse passado, né? Não simplesmente preservar, mas ter essa memória de o que se pretendia com essa imagem naquele exato momento. Vou continuar aqui a leitura, tá? Quem sabe ainda volte aqui ainda hoje. Não sei, vamos ver. Tem um conceito que ela introduz em outro capítulo, mas que eu acho importantíssimo porque vai de uma forma ou outra permear todos os ensaios que compõem esse livro, que é o de zonas de contato. Já tinha escutado isso em termos antropológicos? Olha só o que ela quer dizer com isso. É uma expressão que pertence à teórica Mary Louise Pratt, que eu não conhecia, tá? Ela é uma crítica literária e linguista estadunidense, que nasceu em 1948. Ela tem aqui vários livros em inglês e em espanhol. Em português não tem nenhum, mas em espanhol tem um que é Desescrever a Pinochet. Então ela trabalha bastante, né, com essa questão das autocrácias, da colonização. Ela diz o seguinte, ó, como ela define zona de contato, essa teórica, tá? Mary Louise Pratt. O espaço dos encontros coloniais, nos quais indivíduos separados por geografia e história entram em contato entre si e estabelecem relações de poder assimétricas e permanentes, nas quais geralmente prevalecem a coerção, a desigualdade e o conflito. Daí ela explica, a autora do livro, que desde então esse conceito de zona de contato ele transcendeu sua definição para incluir museus e outros espaços nos quais as culturas chocam umas com as outras. A zona não é apenas um limite literal onde o nativo se encontra com o forâneo, é também uma paisagem psicológica. É o espaço de uma negociação com equilíbrios de poder em constante mudança. Todos, daí, por que ela introduz esse conceito? Ela vai justificar o porquê. Todos os objetos que até agora vimos nessa seção do livro podem se relacionar com zonas de contato. Se fabricaram, se deslocaram e se configuraram por meio desses encontros e interações coloniais. Você já tinha escutado esse conceito? Contei para mim nos comentários. Eu não vou falar do artigo inteiro, mas eu tinha que te mostrar essa peça. Olha isso, Tigre de Mysore, produzido mais ou menos em 1793. Na verdade, a peça chama Tigre de Tipu, que foi o sultão da Índia que encomendou para um artista que a gente não sabe quem foi, um artista anônimo. Primeiramente porque o tigre era o símbolo do seu reinado e segundo porque em 1792, um ano antes, um tenente britânico foi morto, né? Ele foi atacado e acabou morrendo por causa desse ataque de um tigre. Então tem aí, né, esse soldado e o tigre. Agora, você não vai acreditar, essa peça é em tamanho praticamente os dois, tanto o tigre quanto o homem, quase em tamanho natural. Sim. Então, feito de madeira pintada com cores brilhantes. E se a gente gira uma manivela, o homem, ele mexe o braço esquerdo, como num fútil gesto de dor, ela comenta aqui, né? E tem mais, dentro, como vocês podem ver aí, tem um pequeno órgão que emite uns sons que imitam os gemidos do homem e os rugidos da fera, né, desse tigre. E agora, quando eles atacaram o Tipu, ele não havia nenhuma animosidade entre ele e os britânicos. Só que o Tipu, qual que foi então o problema? Ele era um bastião contra a extensão, contra a ampliação dessa colonização britânica. Ele era um bastião importante e mais do que isso, ele era amigo dos franceses.
E Napoleão já tinha entrado no Egito, podia baixar aí pela Ásia e tomar o que os britânicos tinham, né, como deles. Então eles não tinham interesse nisso. Então eles foram contra uma própria lei que eles haviam criado, que eles só podiam invadir um território nativo se eles dessem pé a essa invasão, o que não aconteceu. Mas, né, como eles tinham medo do que pudesse vir a acontecer, mesmo assim eles invadiram, assassinaram o Tipu e daí levaram essa peça primeiramente para um museu da colônia mesmo, aí um museu da Índia, mas que formava parte desses espólios da guerra. E depois para o Castle Museum, que hoje é o Victoria Albert Museum. Parte 3, o monumento comemorativo, mas é uma monumentalidade que não é como a tônica do livro até agora, que está a serviço da individualidade, sim da coletividade. E essa coletividade normalmente é pensada em termos daquelas pessoas que carecem de poder. E como é que a gente vai trazer esse coletivo? Como esses monumentos trazem esse coletivo? Normalmente através de objetos do cotidiano que a gente quase não os vê, assim, eles se convertem quase em invisíveis, porque conformam mesmo esse espaço que a gente convive, né? E isso é importante nesses monumentos, essa visibilidade desses objetos, porque é através deles que nós podemos conectar passado e presente, né? Porque nós nos sentimos muito mais relacionados. E aí, dentro dessa introdução, ela vai falar de um museu que trata, vamos dizer assim, desses objetos, mas que ela vai classificar como museu dentro de um museu, que é o Pitt Rivers Museum de Oxford, que surge, né, de uma doação realizada por August Pitt Rivers em 1884, um soldado e antropólogo que era obcecado por objetos, mas ele não pensava os objetos em termos de onde eles vieram, de procedência, de origem, nada disso, mas por tipo. Ele queria meio que fazer uma árvore genealógica. E por que ela diz que é um museu dentro de um museu? Primeiro que eles mantiveram todo o espaço, falou que o edifício é lindo, só que a coleção é gigantesca e o espaço físico não é tão grande assim. Então, a gente tem caixas e caixas que funcionam como vitrines, com um monte de objeto, e eles mantiveram até as etiquetas pensadas ali pelo August Pitt Rivers. Então, você imagina, algumas delas hoje são inclusive ilegíveis. Ah, está, então tem esse museu dentro do museu. E como que você consegue contextualizar os objetos hoje com o nosso pensamento atual dentro de um museu assim? É quase impossível. E ela diz que uma das possibilidades, que não é perfeita, mas que vai discutir a coleção, é as releituras realizadas por artistas, né? É pensar desse museu por outros intelectuais. E aí, no caso, ela traz uma experiência que eu achei muito legal de um artista australiano indígena, o Christian Thompson, que foi para lá em 2011, 2012, becado, bolsista, o primeiro nativo aí australiano que gozou de uma bolsa pensada para eles, que é a Charles Perkins. Então ele foi e começou a estudar aí a coleção do Pitt Rivers e vai se fixar nas fotografias. Por quê? Para eles tem uma conotação diferente. Ali dentro do museu era quase era um objeto didático. E pensem que algumas daquelas fotos eram como cenários criados pelos antropólogos para mostrar uma situação natural, mas que não estava acontecendo naquele momento. Então eles pediram para os indígenas: fazem como se vocês estivessem fazendo isso, né? Então não era uma situação que ele pegou naquela instantânea, mas sim recriada para a fotografia. Então ele começou a analisar essas fotos, e o pessoal do museu disse para ele: a gente te manda, a gente tem digitalizado. Ele: não me mandem essas fotos, porque para eles, é aí que vem essa diferença de contexto de uma cultura para outra. Essas fotos, as pessoas que faleciam não deviam ser nomeadas, e se elas não podiam nem ser nomeadas, imagina você ter essa captura dessa imagem dessa pessoa falecida. Então, para ele, se ele tivesse essas fotos em mãos, era como se ele portasse nas suas costas um cemitério, porque ele diz o seguinte: as imagens dos defuntos carregam com a recordação dos antepassados, portanto, o seu rastro, e substituem os seus corpos. Então, por isso ele preferia ver essas fotos diretamente no museu. E aí ele começa a pensar numa espécie de repatriação, através da sua obra, uma repatriação espiritual, que não é física, que não é direta,
mas era como devolver as pessoas que estavam representadas aí ao lugar onde elas pertenciam. Então era muito mais emocional, claro, do que física. Como libertar essas almas que de certa forma estavam presas nessas fotografias, devolvê-las à Terra. Então ele vai criar autorretratos e também um vídeo instalação. E aí no site do museu eu encontrei uma fala do artista que eu achei bem interessante. A arte, ele começa a compreender que a arte é capaz de realizar uma repatriação espiritual em vez de física. Fragmentar a narrativa histórica e atravessar o tempo e o lugar para estabelecer um novo reino no cosmos, libertar algo, né, que seriam essas almas, permitir que elas se incorporem, permitir que através dessa repatriação espiritual se incorpore o passado e esteja intrinsecamente conectado ao presente, como também fazer as pazes com esse presente, né? Então ele utiliza a arte para isso, e fora que esteticamente também o trabalho é muito maravilhoso. E tão maravilhoso também é como ela finaliza essa introdução a essa terceira parte. Onde existe o trauma, pode haver também curação, mas essa curação deixará uma cicatriz como marca do que ocorreu ali. Esses capítulos falam sobre cicatrizes e sobre aprender a viver com elas. Vamos lá, vou continuar lendo. Bom, terminei um capítulo bem interessante, o capítulo 13, que ela vai debater sobre se seria ético que os museus expusessem restos humanos, né? Então, cabeças dessecadas, restos de pele, restos de ossos, cadáveres, né? Então qualquer resto humano. E aí ela também faz uma referência, como não, a Susan Sontag, né, sobre a dor dos outros, sobre como essa representação da violência e da dor através das fotografias, ou né, nos nossos dias aí atuais, através da imagem e movimento, ela acaba por nos insensibilizar, tirar essa nossa sensibilidade, né? E ela tem uma frase que a autora aqui do livro, que eu gostei muito, que é: olhar pode ser algo violento. Quem é mulher ainda entende melhor ainda essa frase, né? Olhar pode ser algo violento, porque é uma coisa que permeia todos os dias de uma mulher que sai na rua, né? Que tem alguma vida social. E daí ela vai contar a história dos Mokomokai, que são essas cabeças preservadas, né? Essas cabeças tatuadas e preservadas da cultura maori da Nova Zelândia. E então, não é que eles tatuam as pessoas depois do falecimento, sim que é uma tradição que os homens de alto nível social tivessem todo o rosto tatuado. Então isso mostrava esse status social. E algumas mulheres também de alto escalão podiam eventualmente também ter o rosto tatuado. Então o que eles faziam? Quando essas pessoas faleciam, eles guardavam essas cabeças. Então é uma relação com a ancestralidade, muito importante para eles. E olha como que eles faziam. Quando alguém com uma tatuagem Moko morria, sua cabeça geralmente era preservada. Eu estou tirando isso da Wikipédia, tá? Após a decapitação do cadáver, os olhos e o cérebro eram removidos, selavam todos os orifícios com fibra de linho e uma espécie de cola. A cabeça era fervida ou cozida no vapor em um forno antes de ser defumada em fogo aberto e seca ao sol por vários dias. E ainda, o processo final, untavam essa cabeça com óleo de fígado de tubarão. Tem todo um processo, né? Toda uma tecnologia. E essas cabeças preservadas eram mantidas por suas famílias em caixas ricamente esculpidas e trazidas apenas para cerimônias sagradas, algo muito privado. E também tem um outro uso dessas cabeças, que elas eram, em tempos de guerra,
eles cortavam a cabeça, né, dos inimigos que faleciam durante aí a batalha e preservavam, e que uma das formas de selar a paz era o intercâmbio dessas cabeças desses mokomokai. Então tinha essas duas condições. Daí, claro, vem a colonização britânica e adivinha, temos outra vez nosso Capitão Cook aqui aparecendo. E depois tem um momento que eles percebem que eles podem trocar essas cabeças por armas de fogo para tentar se proteger diante dessa chegada massiva, né, da colonização britânica. E aí vai ter uma coisa horrorosa que vai passar, que eles vão, claro, é uma coisa muito privada, era uma coisa das famílias para elas, né, para manter essa relação com a ancestralidade. Então eles vão começar a tatuar os escravos, os prisioneiros, e não colocando tatuagens legítimas, os mocos genuínos que ela fala, que ela chama aqui, né? Mas sim, qualquer espécie de moco aí criado, como não é mais autêntico, né? Tá pensado o quê? Para ser vendido, para ser quase, né? Quase não, para ser um souvenir para esses compradores. E depois o que eles faziam então, se eles tinham que vender? Eles tatuavam, matavam e decapitavam esses escravos e esses prisioneiros para poder então trocar essas cabeças por armas, dentro do que se chamou a Batalha dos Moquetes. E daí tem um momento que isso se proíbe, essa compra, essa aquisição, por causa dessa violência desatada aí que ela gerou, né? E o primeiro caso de registro de compra, como vem aparece outra vez o nosso Capitão Cook, e isso, a primeira cabeça teria sido adquirida por ele no dia 20 de janeiro de 1770. E tem um outro aspecto também que é interessante que ela aborda, como essas tatuagens, elas foram uma espécie de obstáculo para a assimilação cultural colonial britânica, porque elas não podiam ser apagadas, então elas estavam ali, né? Elas funcionavam como esse obstáculo, essa assimilação total à cultura do outro, ou de eliminação dessa cultura local. Isso eu achei bem interessante. E tem um momento que ela fala da ânsia, né, que o colonizador tem de colecionar, de desenhar, desenhar o distinto, o exótico. E ela diz: mostrar é controlar, e essas imagens formam parte de um espectro de violação que conduz a possuir mokomokai. Cara, eu fiquei pensando muito nisso, porque como eu estou imersa nas artes visuais, eu tenho uma questão sempre de tentar controlar essas imagens para compreendê-las, e no sentido disso de possuí-las. Então quando eu vou no museu, cara, eu tenho uma necessidade louca, mas eu acho, agora eu estou começando a repensar, mas eu achava que era a minha maneira de me relacionar com as obras, sabe? De fotografar um detalhe para depois repensar esse detalhe, de desenhar, de escrever. Não sei, agora esse texto aqui balançou um pouco minhas estruturas. Não sei, você acha que é um pouco exagerado da autora? Conta aí pra mim nos comentários. O ensaio Ataúde, acabei de ler e quero comentar porque eu acho que gera conversa, né? Acho que esses são os ensaios mais interessantes, porque ela vai fazer um contraponto até o que ela mostrou no livro até esse momento. Então, mostrando como os museus podem dar um novo enfoque. E ela vai usar como exemplo uma sala, um conjunto de salas do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana em Washington, D.C., que está dentro do complexo Smithsonian. Foi fundado esse museu em 2016 e é o mesmo complexo aí, os museus Smithsonian agora estão sendo... o conteúdo deles está sendo discutido por aquele governante babaca, né, que você deve imaginar quem é. Não vou falar aqui os nomes, senão já viu, né? Censura. E nesse novo enfoque, o que ela fala? Que esse museu é um espaço construído com o objetivo específico de conter uma história negra. Os demais museus foram configurados pelo desejo de apresentar histórias triunfantes, sobretudo aquelas que omitem os relatos de opressão e exclusão que discorrem simultâneos a elas e que possibilitam essas histórias triunfantes, né? E aí ela vai falar da sala onde está esse ataúde,
é a sala dedicada a Emmett Till. Quem foi Emmett Till? Um menino de 14 anos que em 1955, ele tinha 14 anos, vivia em Chicago. E nesse ano ele foi sequestrado, torturado e assassinado por 2 senhores. Esses 2 senhores foram levados a juízo e a esposa de um deles disse que o menino de 14 anos tinha assobiado, assim como, sabe, feito fio-fio para ela, assim. E parece que isso era motivo para assassinar alguém. Esses senhores, eles foram absolvidos, saiu grátis para eles a morte. Só que anos mais tarde, o que eles fizeram, esses 2 senhores? Não felizes com tudo que eles já tinham feito, deram uma entrevista recebendo din-din. Na época, $3.500, $4.000, hoje seria 46 mil, 50 mil dólares, aonde eles admitiam a sua culpa. E em 2017, a esposa lá que tinha falado que o menino tinha assobiado para ela e tal, falou que era mentira. Então você imagina, né? Tudo isso aí gerou, foi um momento, foi um momento histórico importante dentro da luta pelos direitos civis americanos. Tanto que depois ele foi aí relembrado por diversos escritores, artistas. E como está eles têm uma sala onde vocês conhecem todos os fatos do assassinato. E é uma sala bem crua, assim, com muitas imagens. E depois você entra numa parte, pelo que eu entendi, tá? Eu nunca fui nesse museu. Numa ala, assim, numa outra sala silenciosa, e onde você vê esse ataúde, que é o ataúde onde ele foi mesmo enterrado. E por que ele foi retirado? Porque a mãe queria que essa história não se esquecesse, que ela não fosse silenciada, apagada. Só que dentro desse ataúde, quando você se aproxima, onde estaria a cabeça, tem uma fotografia realizada na época de como esse menino foi encontrado. Dizem que era chocante, porque nessa tortura ele foi desfigurado. E também uma coisa que ela teria dito naquele momento, que é: deixe as pessoas verem o que eu vi, né? Para que isso, sabe, também com aquela ideia de uma imagem vale mais que 1000 palavras, sabe? Então, e essa dor, imagine a dor contida nessa frase. E também essa frase eles usam nessa sala onde se encontra o ataúde. Então, tem, né, ela mostra como é muito diferente o enfoque, a forma de mostrar respeitosa, onde a família participou de toda a construção dessa parte aí do museu e tal, com aquilo que foi feito com as cabeças da Nova Zelândia, né? Então, esse aqui é o contraponto. E para vocês terem uma ideia da repercussão, vou falar só algumas das repercussões desse assassinato. Claro que foi no Mississippi, né? O Faulkner, o escritor, escreveu 2 ensaios sobre o assassinato, o primeiro antes do julgamento e o segundo depois do julgamento. Esse segundo chamava On Fear e foi publicado em 1956 na revista Harper's. O James Baldwin baseou parte aí de uma peça que ele escreveu, Blues for Mr. Charlie, também no assassinato. A Toni Morrison menciona o assassinato na canção para Salomão, que ela publicou em 1977, e depois ela escreveu uma peça de teatro baseada no assassinato, mas não só no assassinato, mas na vida e na morte do Emmett Till, que se chama Dreaming Emmett. E o livro do Percival Everett, que eu não li ainda, mas agora fiquei mais interessada, eu já sabia que tratava de um caso real, e trata desse caso, o livro dele, As Árvores, que é de 2021. Se alguém já leu, me conta aí o que achou do livro, tá? Eu fiquei muito, muito interessada. A partir daí, ela conta de uma obra de arte que foi exposta na Bienal do Whitney, né, do Museu aí de Arte Contemporânea de Nova York, que é uma bienal importante, de um quadro realizado pela Dana Schutz, chamado Open Casket, Ataúde Aberto, que gerou muita, muita polêmica. Ela faz uma releitura dessa fotografia do museu. O primeiro problema, essa artista que é branca, essa peça que ela criou é muito diferente da sua produção habitual, que são quadros maiores, esse era um quadro pequeno, também as cores utilizadas, é como um ponto
diferente dentro do seu portfólio. Então isso já causou um estranhamento. Por que fez isso? Quer dizer, não tem uma continuidade, não tem um discurso. Ela até então não tratava de fatos reais na sua obra. Então isso já gerou assim uma coisa meio tal. Só que daí veio um crítico que eu acho ele bem histriônico, que é o Jerry Saltz. Eu gosto dos que ele escreve, tem alguns textos que eu gosto, mas eu acho que quando ele tem uma presença em vídeo, midiática e tal, tem esse pontinho assim um pouco de showman. Que não estou dizendo que seja ruim, tá? Ainda mais nesses tempos que a gente vive. Mas eu acho que ele passa, assim, ele tira, às vezes, a seriedade dos temas tratados pelas obras. E ele colocou no Instagram dele que a obra parecia bonita. E a obra que trata de um assassinato de um menino de 14 anos. Isso, a partir daí, cara, esse post que ele fez no Instagram, você vê como ele mesmo viu depois que era bastante equivocado, foi retirado, tá? Ele apagou esse post. E aí, a partir daí foi polêmica em cima de polêmica. E daí quando ela viu esse crescendo, né, essa coisa toda em cima da obra, ela disse não, que ela não estava se colocando nessa posição que eles imaginavam, e sim na posição da mãe do menino, porque ela também era mãe e tal. Só que pensem, foi uma mulher branca que a testemunha-chave para absolução dos assassinos de um menino de 14 anos negro, né? Então, também a crítica até que apresenta a autora do livro é que ela perdeu a oportunidade, né, de uma autorreflexão. O artista Parker Bright, na época que estava exposta, né, essa obra dentro da Bienal do Whitney Museum, fez uma performance que foi gravada. O que a gente vê nessa performance? Ele caminhando pelas galerias do museu até chegar ao Open Casket. Quando ele chega na frente da obra, ele começa a tirar o casaco, ele fica parece meio nervoso, tá fazendo malabarismos para continuar gravando com o celular e tal. Então vem uma mulher que tá fora da tela e se oferece para segurar o celular e continuar a filmagem para que a gente possa ver as palavras nas costas da camisa do Bright. E o que a gente lê? Black Death Spectacle. Ele volta a se posicionar na frente da obra, estende os braços, de repente ele se vira e começa a conversar com os outros visitantes do museu. Com esse gesto, o que ele faz? Ele obscurece parcialmente a visão da pintura e ainda adiciona uma nova camada de interpretação, uma camada viva de interpretação. E em termos bastante educados, ele conversa com esses outros visitantes sobre a história da obra, faz perguntas a eles sobre como eles veem a pintura e o que eles pensam da decisão de incluí-la dentro da Bienal. E daí tem o Michael Harrott, escreveu sobre essa postura, né, a postura que ela teve, a resposta que ela teve junto aos meios de comunicação sobre as polêmicas geradas pela sua obra. Então o Michael Harriot escreveu o seguinte, tem um trecho só do que ele escreveu, né? Ser a típica pessoa branca é sentir o privilégio e a displicente confiança em que não apenas se tem o direito, mas também a permissão para fazer o que você tiver vontade. Ele usa outra palavra aqui mais forte, mas não dá. O simples fato de que alguém possa dizer algo não significa que deva fazê-lo. Existem certos espaços, temas e épocas nos quais não se necessitam vozes brancas. Inclusive, quando ser a típica pessoa branca frequentemente se disfarça de empatia ou apoio e solidariedade, o que sempre resulta ser a mesma cepa caucásica de narcisismo do Salvador branco. É bem forte, esse é só um pedaço que ela traz no livro aqui. Coincidências da vida, esse ensaio fala de uma artista sobre a qual eu e a Isabel no Papo de Arte acabamos de falar. Deve estar no último ou no penúltimo vídeo, depende de quanto tempo eu demore para editar esse blog de leitura. E essa artista é a Kara Walker, que está dentro daquele livro, sabe, que eu e a Isabel estamos lendo, Como os Artistas Veem o Mundo. Então,
E aí, nesse papo de arte, a gente falou das suas obras mais conhecidas, que são as silhuetas. Mas o que a nossa autora vai trazer aqui é uma instalação que foi efímera. Inclusive, ela coloca aqui solúvel, porque ela se ia desfazendo com o tempo, porque era uma grande escultura, aliás, a sua primeira escultura, a sua primeira incursão no mundo da escultura, de mais de 10 metros e realizada em açúcar, e junto a essa espécie de esfinge, uma mulher negra em forma de esfinge, tinha todo aí como se estivessem cortejando essa esfinge, meninos negros, quase em escala 1 por 1, crianças, né? Eram só meninos, né? Não tinha meninas, era só meninos, em escala 1 por 1. Os meninos estavam feitos de melaço e resina, e alguns deles sequer aguentaram o tempo que a instalação ficou aberta ao público. E por que ela foi fazer essa instalação? Existia uma refinaria no Brooklyn, em Williamsburg, que ia ser demolida, e essa refinaria foi bastante cruel na época da escravidão, porque nela se branqueava o açúcar que vinha bruto, né, que vinha cru, de uma região aí das plantações do Caribe. Porque esse açúcar ele vem escuro, então você fica horas e horas queimando, é insuportável esses ambientes de refinaria. Então esses escravos ficavam aí aguentando todo esse ambiente insalubre. Então, como essa refinaria ia ser demolida, a empresa que estava gestionando tudo isso chamou a Kara Walker para que ela fizesse então uma obra, um site específico, ou seja, uma obra para esse lugar e com uma duração também determinada no tempo, que depois essa obra já não existiria. Isso foi em 2014. Então ela fez essa mulher negra em açúcar, né, branco, toda essa refinaria aí com essa cor meio escura, então já brilhava essa mulher nesse formato de esfinge. E quando a gente vê a parte de trás dessa mulher, é claro, eu não vou poder falar aqui, senão esse vídeo não vai aparecer para vocês, mas já remete ao que? Essa sexualização desses corpos racializados. Então esse é o outro lado ainda da escravidão que as mulheres, a maioria das mulheres racializadas, escravizadas, tinham que suportar. Então a gente tem esses dois lados, então essas crianças e temos essa mulher. E olha o título da obra: Uma Sutileza, um maravilhoso bebê de açúcar, uma homenagem aos artesãos não remunerados e explorados que refinaram nosso doce gosto desde os canaviais até as cozinhas do Novo Mundo, em ocasião da demolição da refinaria Domingo Sugar. E ela conta que a Kara Walker teve como influência um livro bastante importante chamado Doçura e Poder, do Sidney Mintz, onde é um ensaio onde ele vai relacionar, vai entrelaçar histórias de raça e com essa indústria aí do açúcar. Tá, então a gente pode dizer que ela queria dar visibilidade, né, às pessoas que haviam trabalhado nessa refinaria, porque essa refinaria, esse espaço, essa fisicalidade, essa tangibilidade dessa escravidão ia desaparecer. E aí vem uma coisa que a gente já pode relacionar até, né, com a questão da colonização, tal, que é a conversão desse espaço em apartamentos de luxo. Ou seja, o próprio bairro aí de Williamsburg estava se branqueando, porque entre 2000 e 2015 houve um aumento de 40% da população branca aí também. E também um aumento da renda, ou seja, ele ia ficando cada vez mais rico. Então as pessoas que no momento com menor poder aquisitivo saíam de Manhattan e tinham umas condições um pouco melhores de vida nesses outros bairros, também estavam sendo, de certa forma, né? De certa forma não, estavam sendo expulsadas desse local. E depois, quando eles começaram a demolição da refinaria, a Kara Walker montou uma exposição daí numa galeria tradicional chamada Epílogo, em que ela mostrava os esboços preparatórios para Sugar Baby, como ficou conhecida a escultura ao fim e a cabo. Também tinha o punho esquerdo da Sugar Baby fazendo assim, e um vídeo onde ela gravou as reações dos visitantes na última hora em que a instalação esteve aberta ao público. Então isso conformou uma outra exposição para dizer também que a coisa não era só a instalação em si, mas remover esses sentimentos, né? Voltar a esse debate.
Eu tô quase no final do livro, tá? Acho que tem mais 2 ensaios e a conclusão. Gente, muito bom esse livro, hein? Na conclusão, ela coloca algo que eu acho que é interessante, que a gente leva em consideração quando a gente visita um museu. Que os museus não são neutros, espaços neutros. Nada neles é natural, mas são laboratórios para compreender a sociedade humana. Tudo o que sucede entre suas paredes é um reflexo do mundo exterior. E ainda que nos vejamos, que estejamos condicionados pela arquitetura e pela ideologia da instituição, cada um de nós continua aportando um comportamento e um olhar próprios, ou seja, que não é porque está no museu que é tudo verdade e tal, que a gente tem que ter esse espírito crítico na nossa visita, até porque com esse espírito crítico, quem sabe a gente pode modificar, e se não sozinhos, mas sabe aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é por aí o negócio, né? E ela daí comenta que existem muitos museus que também se resistem a essas mudanças, porque dizem, tá dando tudo certo, eu tenho meu público cativo e tal, e meu público não vai gostar de ver isso ou aquilo, sabe? Então vão restringindo os seus discursos. E ela diz o seguinte, que para começar os museus devem se desbloquear, devem ceder uma parte do seu controle, ampliar as suas narrativas. Para começar desmontando os séculos, isso tudo para começar a desmontar os séculos de falta de honestidade sobre suas aquisições e aceitar que necessitam participar no labor anticolonial, atravessando esses processos de confrontação, desafio e aceitação. E não basta com não ser explicitamente racista, há que ser verdadeiramente antirracistas. É isso mesmo, né? E existe uma diferença aí bem grande. Esse livro me incomodou bastante no começo. A gente não está acostumado com esse tipo de narrativa, né? Então acho que a gente até... Eu me senti às vezes atacada. Olha que coisa ridícula, né? Eu me sentia atacada. As questões também de conceitos que a gente tem que rever quando a gente fala de decolonização, né? De incluir coletivos que hoje o museu faz vista grossa, tudo isso. Então, eu acho que por isso teve esse incômodo inicial. Mas é muito interessante pelos exemplos e pelos cruzamentos entre os exemplos que ela vai dando ao decorrer do livro. Então, a gente vê que tem aqui um trabalho de pesquisa, de documentação bem grande. Por isso eu recomendo. Eu ainda estou aqui pensando, acabei agora, então eu não gosto de falar nota, assim, mas eu não sei, 4,5, 5, por aí. Recomendo demais. Mas eu quero saber o que você achou de todos esses insights e todos esses resumos que eu te fiz de alguns dos capítulos, não de todos, que seria impossível, é um livro de quase 400 páginas, bastante denso, com muita coisa para pensar, com muita documentação, né, como eu falei, muita pesquisa mesmo. Então, quero saber de você também, o que você achou, me enche aí de comentários e eu vou te deixando aqui das Canárias com aquele beijo enorme no teu coração. Fui!